Bom dia a todos. Vamos dar início à palestra hoje. Hoje a Comissão da Mulher Administradora realiza sempre alguns eventos durante o ano. E hoje o tema é formação profissional. Então, nós convidamos a professora Rita Pinheiro Machado, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para fazer uma palestra sobre propriedade intelectual, a importância do uso estratégico do sistema de proteção. E a professora Rita, ela começou a trabalhar como examinadora de patentes, foi coordenadora de cooperação nacional do setor ligado à Diretoria de Cooperação para Desenvolvimento e atua na articulação de parceria com os diversos atores do Sistema Nacional de Inovação. Em 2008, coordenou a Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, onde são organizados cursos de capacitação de curta, média e longa duração, inclusive cursos de pós-graduação, lato e estrito sensu. Entre 2009 e 2013, atuou como coordenadora geral de ação regional, coordenando a atuação do INPI nos estados da federação. Desde 2006, atua como professora do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI e, desde 2013, do doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Em 2013, assumiu a coordenação geral da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. É um prazer recebê-la. Vamos ouvir as suas e aprender um pouquinho sobre tudo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Gabriel, só onde eu ligo aqui? Já achei. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu já estive aqui mais de uma vez, é um prazer retornar à casa e eu agradeço muito ao convite. Bom, então, já sabemos o nosso tema, né? E sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre propriedade intelectual como um todo, o que é, quais são os tipos, qual é a importância, e eu vou descer aqui que eu vou ficar mais confortável. Vou falar sobre o INPI, o que a gente faz e algumas considerações finais. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que significa a palavra propriedade. Né? Propriedade, todos nós conhecemos bem, é aquilo que é próprio, né? Você tem um direito sobre. A outra palavra é intelectual. Quando a gente fala de uma coisa intelectual, a gente está falando sobre alguma coisa que veio da cabeça, que foi produzido pelo intelecto. Então, é alguma coisa ligada ao nosso intelecto. Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, eu estou falando sobre uma coisa que foi construída pelo intelecto humano, seja ela qual for, tá? E eu posso ter propriedade sobre aquilo que eu produzi. Né? Então, é exatamente isso. A propriedade intelectual é um sistema que foi criado, e foi criado há bastante tempo, eu vou mostrar para vocês, e ele foi criado para garantir a propriedade ou exclusividade, tá, da atividade intelectual. E observem, pode ser no campo industrial, científico, literário, artístico, qualquer coisa produzida pelo intelecto humano, eu tenho a possibilidade de proteger. Tá? Ok. Então, esse direito de propriedade, na verdade, ele é um direito de exclusão. Ele exclui terceiros de utilizar, vender, comercializar qualquer coisa que seja de sua propriedade, desde que você tenha registrado ou tenha tido uma patente concedida, por exemplo. Tá? Então, se terceiros não vierem me consultar, se eu posso vender, se eu posso disponibilizar, se eu posso doar, eu posso fazer o que eu quiser, é meu. Né? Então, assim, mas terceiros, se quiserem utilizar, terão que conversar com o dono daquela propriedade. Tá? E, na verdade, e aqui falando mais especificamente sobre a questão de patentes, o sistema é um contrato social entre o inventor, no caso de uma patente, e a sociedade. Permito que aquela pessoa que criou, sei lá, esse dispositivo aqui, né? Alguém criou, alguém tem uma patente, esse dispositivo ele vai valer por 20 anos, a partir da data, né, de depósito desse artefato, mas o que eu tenho que fazer para ter essa concessão? Quando eu redijo o meu documento lá, que eu peço a exclusividade daquele direito,
Eu digo até onde estava a tecnologia, o que eu fiz para avançar a tecnologia. Então, eu informo a sociedade, eu deixo claro para a sociedade de que maneira eu desenvolvi aquilo, para que aquilo serve, quais foram os testes que eu fiz, seja lá o que for. Então, eu estou disponibilizando a informação. E é isso que é essa questão do estímulo ao avanço tecnológico. Quando eu digo como eu fiz, outras pessoas poderão partir dali e continuar o desenvolvimento tecnológico, é nesse sentido. Então, essa questão da exclusividade, ela é, obviamente, para que você tenha lucro e tenha retorno do seu investimento naquilo que você criou, tá? E, obviamente, essa questão que eu estou falando da contrapartida, que é revelar como foi que aquilo foi feito. Tá? Bom, então, se a gente está falando sobre uma coisa que é do intelecto, a gente está falando sobre uma coisa que é ativo intangível. O que é o intangível? É aquilo que eu não toco, né? Então, o intangível, ele não possui existência física, ele é baseado em conhecimento, é o capital intelectual das empresas, das universidades, é o capital intelectual de cada um de nós, né? O que está na cabeça da gente o tempo todo, né? Então, quando a gente está falando de propriedade intelectual, estamos falando de ativos intangíveis. Tá? Bom, e aonde começa essa história? Né? Em algum momento, alguém criou esse sistema. Então, vamos ver rapidamente. Primeira coisa, esse é só um textinho lá aliás, olha que coincidência, eu não tinha me dado conta, mas é do livro que a gente vai sortear. Né? Pois é. Então, assim, o que essa frase está dizendo? Na verdade, está dizendo que o homem, desde que existe, ele tem uma tendência de tentar usar os elementos da natureza no sentido de criar ferramentas, possibilidades de melhorar a vida. Então, somos seres criativos por natureza. Tá? Então, assim, o que a gente faz é tentar alterar a realidade, buscar soluções, baseado na nossa curiosidade, evidente, né? E descobrir possibilidades de fabricação de novas coisas, né? Novos elementos que venham a favorecer a vida das pessoas de uma forma geral. Então, primeiro isso, nós somos criativos. Gabriel, você me faz a gentileza de clicar nesse primeiro link? Né? Eu queria que vocês prestassem atenção a uma série de imagens muito rápidas. Tá? Então, primeiro vamos olhar essa série de imagens. Da nossa possibilidade de criar coisas com os elementos da natureza. Tá? A ideia era chamar só a atenção de que durante toda a nossa vida, durante toda a existência da nossa espécie, estamos alterando o ambiente,
tirando coisas do ambiente e criando coisas. Tá? Então, assim, propriedade intelectual ela é muito importante porque a gente está o tempo todo criando coisas. Né? Claro que esse vídeo tem pano para manga para 1000 coisas. Né? Então, vocês podem usar isso para diversas coisas. Né? Enfim. Então, na verdade, é isso. O que a história conta é a nossa atuação no meio e produção de novas coisas. Isso tudo, essa questão da propriedade intelectual, então, que eu falei que eu ia falar para vocês como surge, então, repara o seguinte, lá na Idade Média, né, os reis da época, naquela época, eles já tinham essa ideia da necessidade de se proteger o que vinha sendo produzido no reino, digamos assim. Tá? Então, eles começaram a conceder uma coisa que é chamada de monopólio temporário. Então, eles permitiam que algumas pessoas fabricassem ou comercializassem alguns produtos. Claro que isso é uma concessão de privilégios, né? Eram privilégios, e, na verdade, esses privilégios eram concedidos para quem o rei queria. Então, era uma coisa assim, eram decisões arbitrárias. Ah, não, eu vou conceder para você, porque você é meu amigo, mas não vou conceder para você, porque você, eu acho que não, entendeu? Então, assim, era arbitrário. Mas, fato é que a questão de conceder um privilégio para produzir e para comercializar veio lá da Idade Média. Né? No século XV, a gente teve aquela época de grandes descobertas, né? Que a gente conhece bem, a gente é fruto disso, mas, nessa época, existia um lugar chamado República de Veneza, e a gente está vendo aqui, 1474, esse foi... Veneza era um ponto central, um ponto central mesmo na economia da Europa dessa época. Tudo passava por Veneza. Então, o que aconteceu nessa época? Eles criaram uma coisa chamada carta patente. Vem ali, né, desse período. Era um monopólio de 10 anos para quem inventasse alguma coisa nova. Tá? Então, devido ao prestígio de Veneza e o fato de ser um centro comercial, isso foi um aspecto muito importante para proteger as coisas que estavam sendo produzidas ali. Né? Então, essa primeira lei ela foi chamada de Lei Veneziana. Tá? E reparem o seguinte aqui, olha, o que as pessoas tinham que ter nos seus inventos para terem esse privilégio? Precisava ter novidade, aplicação prática, e aí você tinha um registro concedido para exclusividade. Agora, essas duas coisinhas aqui continuam sendo necessárias, a novidade e a aplicação prática. Tá? Hoje ainda foi acrescido, a gente vai ver, mas já desde essa época tinha essa obrigatoriedade. Então, só para a gente viu mais ou menos aonde foi que apareceu isso, então vamos olhar no Brasil. No Brasil, a propriedade intelectual tem mais de 200 anos, tá? Apesar da gente não conhecer. Esse é um detalhe importante. 1809, a gente sabe que em 1808 a família real chega no Brasil. 1809 é aprovado um alvará para estimular investimentos industriais. Tá? E esse foi o primeiro marco legal do Brasil para patentes. É impressionante. Toda vez que eu falo isso, eu acho impressionante, que a gente não saiba. Ninguém conhece. Né? Mas a gente está nesse sistema desde 1809. Né? Ok. Claro que isso é porque a coroa veio para cá, começava a precisar desenvolver coisas aqui, e aí, então, surgiu essa necessidade. Né? Não é porque os portugueses foram bonzinhos conosco, não é bem isso. Bom, mas o Brasil, então, nessa história, foi o 4º país a ter um marco legal. Olha que coisa incrível. Ele foi antecedido pela Inglaterra, né, que foi onde apareceu o primeiro grande marco legal de PI, que chama Estatuto dos Monopólios, tá? 1623. Observem que eu falei que era 1470, levou um tempão para criar um marco legal, né, que regrasse mesmo como é que se faz isso. Depois veio os Estados Unidos, a França e, em seguida, a gente, 1809. Tá? E, claro que todos esses marcos legais se inspiraram nesse Estatuto dos Monopólios lá da Inglaterra. Tudo veio baseado, primeiro, naquela iniciativa em Veneza, das cartas patentes. Escreve-se um marco legal, que é o Estatuto dos Monopólios, e aí todo mundo começa a seguir o que estava lá.
Outra coisa interessante com relação ao Brasil, eu não vou falar de todos os marcos legais, os tratados e tal, mas esse aqui é interessante porque, reparem, esse foi e é um grande tratado internacional, tá? Foi o primeiro grande tratado internacional, é vigente até hoje. Tá? Ele é de 1883, já teve várias revisões, e observem que o Brasil estava originalmente entre os 11 primeiros países a assinar a CUP, a Convenção de Paris. Que diz o quê? Que diz, na verdade, como é que eu tenho que conceder patente. Porque aí tem um problema. Antes concedia a patente só para quem era do país. Se você não é do meu país, eu não concedo para você. Só que começou a ter muito problema. Começa a ter transações entre estados diferentes, países diferentes. Conclusão, nessa CUP vem a questão, por exemplo, de você ter que tratar todo mundo igual. Eu não posso dar privilégios para residente em detrimento de não residente, então eu passo a poder conceder patente, por exemplo, para quem é de fora, e tenho que tratar todo mundo igual. Eu não posso favorecer o interno em detrimento do externo. Tá? Bom, então é o mais antigo e ele continua em vigência. E aí, só para a gente ver como é que aconteceu. Então, a gente viu lá o alvará de patentes, a CUP, e aí observem como é que a coisa corre no Brasil. Em 1923, cria-se um primeiro órgão governamental, tá, que era uma Diretoria Geral de Propriedade Industrial. Em 1931, essa diretoria vira um departamento nacional. Vem um primeiro Código de Propriedade Industrial em 1945, tá, ele foi revisto. Em 70, aparece o INPI. O INPI, na verdade, é esse departamento aqui que recebeu um upgrade e virou uma autarquia federal. Tá? Depois veio um outro Código de Propriedade Intelectual e a lei vigente hoje é a lei de 96. Ela vem sendo questionada. É claro que vivemos outros tempos, precisamos incorporar outras coisas na lei, então ela está sendo discutida para ser melhorada, mas é a lei vigente hoje. Tá? O INPI, então, como eu disse, é uma autarquia federal, está ligado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC. Tá? Então, observem que eu coloquei aqui algumas leis. São leis, porque o INPI ele tem que seguir lei. Né? Ele segue tudo o que está na lei. Não está na lei, não pode fazer. Então, a gente segue a Lei de Propriedade Industrial, que rege isso que está aqui, tá? Então, registros diversos, concessão de patentes, averbação de contratos, franquias. Né? A lei de computador, que é a 9.609, tá? Ela é de 98, mas observem que eu coloquei uma outra lei aqui, porque programa de computador ele está no mundo do direito autoral. Né? Não é propriedade industrial. Eu vou mostrar a diferença para vocês. Tá? E a outra lei que o INPI também tem que seguir é essa 11.484, que fala sobre registro de topografia de circuito integrado. Eu vou explicar para vocês o que é. Tá? Bom, então, só para vocês terem ideia de onde está o INPI. O INPI, originalmente, ele estava na Praça Mauá, nesse prédio aqui, o prédio à noite, é um prédio histórico na cidade. Infelizmente, a gente está tendo que... Já saímos lá, eu acho que não voltamos mais. Atualmente, nós estamos no prédio da Marinque Veiga 9, onde a academia do INPI fica, e na São Bento 1. Tá? E, além disso, o INPI tem representações, escritórios em todas as capitais do país. Tá? Então, só para vocês saberem onde ele fica. Bom, tipos de propriedade intelectual. Então, observem que eu estou colocando aqui para vocês 3 grandes grupos. Direitos de autor e conexos, tá? A propriedade industrial propriamente dita e proteção sui generis. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que propriedade intelectual é um grande mundo que abraça 3 subgrupos. Tá? Esses subgrupos eu vou dividir para vocês, mas então agora a gente entende a propriedade intelectual é o todo e a propriedade industrial é aquela que está no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Né? Então, vamos ver. Primeira coisa, eu fiz essa árvore aqui para vocês, para a gente ver, primeiro, como é que a gente divide esses 3 grupos. Então, observem que a propriedade industrial ela é composta por esse grupinho aqui. Tá? Então, patente, marca, contratos e franquias, desenho industrial e indicação geográfica. Tá?
observem que eu coloquei tudo em vermelhinho. É porque é só registrado no INPI. Tá? Tudo que tiver em vermelho, eu vou ao INPI. Quer dizer, vou em termos, eu posso fazer de casa, por exemplo, o INPI está se modernizando, algumas coisas já são online, eu deposito minha marca, minha patente, tudo online, facilita muito. Bom, direito autoral. Observem que o direito autoral é esse grupo aqui. Ó. Então, observem que o que está em vermelho, que é registro de computador, eu faço no INPI, tá? Mas direito de autor e direito conexo, que eu vou explicar para vocês o que é, observem que é o Biblioteca Nacional, a Escola de Música, a Escola de Belas Artes, que a gente estava conversando agora há pouco, não está aqui, mas também entra. Tá? E esse outro grupo, que é a proteção sui generis, tem esse nome diferente, porque as coisas que estão aqui não cabem nem na propriedade industrial e nem no direito autoral. Então, a gente tem os cultivares, a topografia de circuito integrado, que é no INPI. Observem que o cultivar é no MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Tá? Conhecimento tradicional e folclore, também Biblioteca Nacional, Escola de Música, tá? Ou de Belas Artes, se for uma questão de artesanato ou alguma coisa assim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Tá? Eu vou deixar a propriedade industrial para o final. A gente vai começar, então, pelo direito autoral, né? Aquele que a gente acabou de mostrar. Então, vamos ver o que é o direito de autor. O direito de autor ele é regido por uma convenção de 1886, que é a Convenção de Berna. Tá? Ele tem uma série de regulamentações, e observem que essa aqui foi uma última regulamentação de direito autoral, então ela foi aprimorada para abarcar uma série de outras coisas. E observem que a gente tem dois tipos de direito aqui. O direito moral, eu fiz uma coisa e para eternidade aquilo foi feito por mim. Né? Agora, o direito patrimonial é eu receber, pela veiculação de uma obra, por exemplo, isso tem um período, 70 anos após a morte do autor. A família fica recebendo até 70 anos, e aí, a partir daí, entra em domínio público. Então, o direito moral é inalienável. Tá? O patrimonial ele tem um período. E a proteção, obviamente, vai proteger criações que sejam originais. Observem, não depende de registro, que era o que eu estava falando para você mais cedo, tá? Mas se eu registrar, é mais garantido. Né? Então, eu posso registrar tudo isso aqui, obras literárias, partituras, esculturas, pinturas, música, o troféu que você mencionou mais cedo. Então, assim, tudo que eu estiver fazendo que esteja ligado eu produzir aquilo, o trabalho do colega que estava comentando comigo agora há pouco, tudo isso eu posso proteger, tá certo? E isso é o direito de autor. Fácil da gente entender, sem problema. Agora, direito conexo. O que é o direito conexo? É um direito que é vizinho do direito de autor. Então, veja bem, alguém escreveu uma obra. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo que eu estou colocando aqui, o livro do Jorge Amado, lá, A Dona Flor e Seus Dois Maridos. Isso foi publicado em 66. Tá? Repara que, em 76, o Bruno Barreto fez um filme. Né? Quem não viu, veja, é excelente. Né? E, em 98, o Dias Gomes fez uma minissérie. Então, olha o que acontece. O Jorge Amado, a família do Jorge Amado, né, ele já se foi, a família do Jorge Amado recebe os direitos autorais da veiculação do livro, do fato de terem usado a obra para alguma coisa. Agora, o Bruno Barreto recebe o direito conexo ao direito do Jorge Amado, tá, para receber aqui pelo filme, de uma história que ele não escreveu, mas ele fez o filme. E a mesma coisa aqui na minissérie. Então, o direito conexo é isso. Alguém escreve uma música, uma banda resolve interpretar aquela música, um recebe pela música e o outro pela interpretação. Entendeu? Então, na verdade, a gente pode ter toda essa gama de proteções. E aí eu vejo aqui, por exemplo, o rádio, a teletransmissão, a TV, tudo isso tem direito envolvido, inclusive para as rádios, que têm o direito da radiodifusão. Eles têm o trabalho de difundir, então eles também têm direitos conexos. Tá?
E aí, assim, deixei aqui para vocês, e o link está aqui para quem quiser ver a matéria. Em junho do ano passado, saiu essa notícia de que os atores da Globo estavam brigando com a Rede Viva, o canal Viva lá, porque eles estavam veiculando as novelas e eles têm que pagar os direitos conexos. Tá? Então, assim, é dinheiro, né? Isso aqui a gente tem que prestar atenção. E aí eu só trouxe aqui para vocês só para a gente ilustrar, esse mundo da economia criativa é um mundo que, assim, por exemplo, o Ministério da Cultura, em 2004, tentou mapear o tamanho desse, porque a gente do universo cultural, a gente não mapeia muito bem isso e não conta essa área, mas é uma área crescente. E aí a gente vê, por exemplo, em 2004, eles levantaram 320 mil negócios culturais. Olha que coisa incrível, né? Com uma quantidade de negócios, de empregos, de mão de obra que está sendo captada por essa área. Um outro estudo, e aí um pouco mais para frente, em 2008, vai analisar as indústrias criativas no Brasil e ver a quantidade de empregos formais, o percentual do PIB, tá? Que essa indústria está representando. Então, repara o seguinte, a gente tem uma indústria crescente, é uma indústria crescente no mundo inteiro, ela precisa utilizar os direitos de propriedade intelectual para proteger tudo isso que está acontecendo, né? Então, é muito importante. Bom, vamos, então, mudar. A gente falou de direito autoral e conexos. A gente vai falar agora, então, sobre a proteção sui generis. Então, primeira coisa é a gente olhar o que significa essa palavra, essa conjunção sui generis, né? Então, isso vem do latim e significa algo que é único, que é peculiar. Se a pessoa tem um comportamento sui generis, se ela fala alguma coisa que é sui generis, é alguma coisa que é fora do normal, é fora do padrão. Então, é exatamente por isso, lembra que eu falei, que é um grupo de ativos que não se encaixa nem no direito autoral e nem na propriedade industrial. Então, criou-se esse grupo daquilo que é diferente. Então, a gente tem a topografia de circuito integrado, tá? Que está no INPI, por isso está em vermelhinho. E o circuito integrado nada mais é do que o desenho de uma placa dessas de computador, né? A maneira como aquilo foi feito, o relevo que aquilo dá, é isso que é protegido, é o relevo, é a estrutura, a disposição desses componentes que formam essas placas. Tá? E isso é protegido no INPI. As cultivares, né, eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, o que a gente está vendo aqui nessa foto é o algodão colorido, que foi desenvolvido pela Embrapa. Isso é uma cultivar. Né? Por quê? Porque ela não existe na natureza. Ela foi criada, foi manipulada geneticamente. Né? Eu vou mostrar já para vocês. Isso é no mapa. Conhecimentos tradicionais. Eu estou mostrando aqui um produtor, é a forma como ele produz, conhecimento tradicional, o conhecimento das mulheres de ervas, como eu uso as ervas, tudo isso é conhecimento tradicional, né? As tradições que a gente tem por aí. E, assim, é um ativo que vem sendo discutido muito, porque como é que a gente protege isso? É difícil, né? Quem foi que criou que, se você não está se sentindo bem, quem descobriu que quando você não está se sentindo bem e você tomar um chá de erva cidreira, vai te fazer bem, não é? Quer dizer, é complicado, são conhecimentos que vêm de pai para filho e as gerações. Então, é uma coisa que está sendo discutida e não se tem. Está aí também, exatamente. É difícil, como é que você protege isso, como é que você reparte benefícios? É complicado. E a outra questão é o folclore, né? Então, é outro ativo, é uma outra coisa que precisa ser protegida, sim, né? E está nesse grupo dos diferentes. Né? Então, as cultivares que eu falei. Né? Então, repara o seguinte, eu coloquei aqui uma fotozinha do algodão tradicional e aqui o algodão colorido. Tá? É uma nova variedade não existente na natureza. E mais do que isso, toda vez que ela é reproduzida, ela tem que repetir as características que ela ganhou. Então, eu não posso, por exemplo, pegar esse algodão aqui colorido e aí, de repente, nos filhotes aparecer um branco. Não pode. Ele tem que sistematicamente reproduzir aquela qualidade que ele ganhou no manipulamento genético.
Uma transformação genética, exatamente. E aí, a partir daí, ele está sendo produzido, mas ele não existe na natureza. Não é natural. Ele foi criado. Né? E aí, assim, para vocês saberem que desde 97 a Embrapa vem trabalhando nisso, né? Ela vem trabalhando e produzindo. Isso foi... Eu peguei essa notícia em 2014. Provavelmente essa relação de 1 a 3 cultivares já é maior para a Embrapa, porque eles vêm trabalhando fortemente nisso. Né? Mas, então, eles estão lançando em cores diferentes. E, na verdade, uma coisa interessante que está nesse link aqui, se vocês quiserem acessar, essa melhoria no algodão acabou sendo interessante economicamente, porque repara o seguinte, as fiações, né, elas tiveram que ser adaptadas, evidente, né, mas elas reduzem o custo de produção e são menos poluentes. Então, no final, eles desenvolveram uma coisa nova, eu compro a minha camiseta e não preciso me preocupar, porque ela não vai desbotar, vai continuar com aquela cor, ela vai estar velha, rasgada, e a cor continua lá. Né? Então, isso que é uma cultivar. Tá? E isso a gente protege lá no Ministério da Agricultura. Bom, e aí, então, eu vou passar para a propriedade industrial, que são as coisas que é o cerne daquilo que o INPI faz. Tá? Então, a gente já viu aqui, né, o que a gente tem nessa propriedade industrial. E aí eu vou começar, então, falando do desenho industrial, que a gente chama de DI, tá bom? Então, repara o seguinte, o que é o DI? Eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo. Né? Ali, naquele exemplo, o DI é a embalagem, é o formato do frasco do perfume, é o layout desse perfume. Então, repara o seguinte, o que a gente tem no DI é o aspecto ornamental ou estético. É isso que eu protejo no DI. Tá? E observa que eu estou mostrando para vocês que ele pode ser tridimensional, como ele pode ser bidimensional. Por exemplo, a estampa da sua blusa, ela pode ser protegida por DI. As pessoas que trabalham com isso, que desenvolvem estamparia, elas protegem por DI. Tá? Então, assim, é claro que isso tem que ser novo, claro, não pode já existir, e tem que ser passível de ter produção industrial. Tudo de propriedade industrial eu preciso ter a possibilidade de produzir em larga escala. Tá? Então, o DI, eu estou colocando os links para vocês, quiserem mais informações, já sabem onde buscar. Tá? Indicações geográficas. Indicações geográficas, elas são chamadas normalmente de IG. Tá? E o que significa? É um sinal distintivo. Tem uma coisa clássica, que é a coisa da champanhe. Né? Até alguns anos atrás, a gente ia, no final de ano, comprar champanhe. Né? Estourar champanhe, não sei o quê. Aí, de repente, champanhe desapareceu. Agora, nós temos espumantes. Por quê? Porque a palavra champanhe, ela foi dado a um vinho espumante proveniente da região de Champagne, na França. Por isso esse nome. Então, o que eu estou querendo dizer? É o produto ligado ao local de origem. Né? Então, se eu estou falando de um queijo Roquefort, eu estou falando de um queijo que é feito na região de Roquefort. Diga. Não, é diferente. Jet ski é uma marca. Tá? E as pessoas começaram a falar daquele tipo de equipamento como jet ski. Entendeu? Bombril, a mesma coisa. Gillette, a mesma coisa. Exatamente isso. As pessoas acabaram... a marca virou o produto. Exatamente. E é isso que você está falando com relação ao jet ski. Aqui, não. Aqui eu produzo produzo alguma coisa que só tem aquela característica, aquela qualidade, porque é daquela região. Diga. Exatamente. Isso, vem crescendo há menos tempo. Eu vou mostrar para você. Menos tempo. A gente não usava isso. Exatamente. Começou. Exatamente. Exatamente. Eu vou mostrar isso para vocês. Ah, bacana.
Da cachaça, entendi. Muito legal. Então, primeira coisa é isso. Então, é um sinal para distinguir um produto que é originário de uma determinada região. Então, por isso, indicação geográfica. Tá? Beleza. Então, pegando o que você está dizendo, eu trouxe só algumas aqui. Eu estou mostrando para vocês a primeira indicação geográfica brasileira, que é o Vale dos Vinhedos, lá no sul. Né? E Vale dos Vinhedos é uma coisa impressionante. Quem conheceu o Vale dos Vinhedos antes da indicação geográfica e depois, viu uma transformação radical. Lá só existiam, você conhece, né? Lá existiam pequenos produtores, tinha uma vida tudo muito isolado. Hoje em dia, criou-se um polo gastronômico, um polo de hotelaria, um polo de enoturismo. Né? Então, as pessoas que estão ali envolvidas com essa indicação geográfica agregaram um valor gigantesco àquilo que eles fazem. Então, a qualidade de vida das pessoas mudou radicalmente. Emprego e tudo mais. Aqui eu estou mostrando também o café do Cerrado, que você está mencionando, a cachaça de Paraty, que eu acho que é a que você estava falando. Né? E aqui a gente tem o artesanato do Jalapão. Então, olha, né, e aí a nossa legislação permite uma coisa que a legislação europeia não permite. Lá eles só protegem coisas de beber e de comer. Aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de proteger o artesanato e de proteger, por exemplo, o turismo. A gente pode proteger aspectos ligados ao turismo, desde que se prove que aquilo tem uma especificidade. Tá? Então, assim... E aí, só para você, eu não sei se você consegue ver aí atrás. A rota histórica, a Estrada Real, né? Estrada Real. Eu acho que eles não conseguiram. Eles estiveram lá no INPI conversando, eles estavam tentando proteger, mas me parece que a coisa não caminhou. Me parece. Tá? Mas eles protegeram a marca, se não me engano. A marca, sim. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é, aqui, depósitos e registros de indicação geográfica, então, os depósitos de 97 a 2012 e os registros. Então, observem que, mais ou menos, a partir de 2009, começa a haver um número maior de depósitos. Aí a gente olha, mas uns números pequenininhos, né? Os números pequenininhos, porque o Brasil, primeiro, só a partir de 96, ele incorpora à sua lei a indicação geográfica. Isso não existia. No Brasil, não existia. E aí, levou-se um tempo até que a gente começasse a fomentar a criação de novas indicações geográficas. Então, o INPI, hoje em dia, vai aos produtores, vai nas regiões, para tentar incentivar. Porque eles precisam... não é assim, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou pedir uma indicação geográfica. Não é uma coisa coletiva. Eu tenho que ter uma associação, eu tenho que ter uma padronização da forma de produção, da embalagem. Então, por exemplo, os vinhos. Antigamente, as garrafas de vinho não tinham... Não sei se vocês já observaram, no fundo da garrafa, ela tem um oco. Né? Aquilo não existia no Brasil. Aquilo é importante por causa da sedimentação do vinho. Isso é um diferencial. Então, assim, tem que ser com o mesmo tipo de embalagem, não o mesmo rótulo, entendam, mas o mesmo tipo de embalagem, a mesma forma de produção, mesma forma de plantio, mesmas condições de chuva, de luz, de água. Tá? Então, assim, a gente começou a fomentar que eles se associassem, criassem regras, e aí sim pudessem pleitear uma indicação geográfica. Então, a gente vê que vem aumentando nos últimos anos. E aqui, só para mostrar para vocês, o tipo. Claro que vinhos, bebidas de uma forma geral, é um grande must. Sim. O depósito, eu vou no INPI e entro com o processo. Aquela associação está pedindo uma indicação geográfica para um determinado tipo de queijo, por exemplo. Isso vai ser analisado pelo INPI, tem todo um processo. Você tem que comprovar que existe uma associação, que aquilo tem uma especificidade, é reconhecido como sendo um produto daquela região. Né? Então, vai haver uma análise, chegando-se à conclusão de que cumpre todos os requisitos, então é concedido. Tá? Exatamente. Mas, por exemplo, várias pessoas me perguntam assim, mas o queijo de Minas não é protegido. É um queijo que a gente conhece como queijo de Minas. Mas, se eu for em Pernambuco, eu vou encontrar aquele queijo chamado queijo de Minas.
Então, ele se espalhou tanto que ele perdeu a especificidade. Certamente, o queijo que é feito lá em Recife é completamente diferente do queijo de Minas, que é feito, sei lá, em uma cidade de Minas. Não deixa de ser. Esse queijo chama queijo frescal. É o hábito de se dizer que é queijo de Minas. Então, quer dizer, a coisa ficou tão assim que ele já perdeu aquela especificidade. Então, isso não ganha indicação geográfica. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, só mostrando para vocês o tipo, então a gente tem vinhos e outros, cachaça, produtos de agropecuária, por exemplo, carne, já tem indicação geográfica, café, minerais, aquela opala específica da região, no Nordeste, Paraíba, obrigada. Ela tem uma indicação geográfica, tá? Artesanato, como eu já falei, e outras coisas diversas, aí são mais picadinhas. Então, são diversas coisas que a gente pode obter. E aqui, de novo, o link para quem quiser mais informação. Tá? Vou falar, então, de uma coisa que todo mundo gosta de saber, que são as patentes. Né? Então, primeira coisa a gente pensar qual é a diferença entre descoberta e invenção. Aí eu trouxe aqui um exemplo. A descoberta da energia elétrica. É um aspecto da física, né? Alguém percebeu que conseguia produzir energia. Ok, consigo produzir energia. Aí o que eu faço com essa energia? Né? Em algum momento, alguém desenvolveu um utensílio, uma lâmpada, que conseguia pegar essa energia elétrica e produzir luz. Então, repara, a descoberta da possibilidade de se ter energia elétrica é uma descoberta. Alguém foi lá e percebeu aquele fenômeno. Usar aquele fenômeno para produzir alguma coisa, isso é uma invenção. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Aqui a gente está falando de ciência, aqui a gente está falando de tecnologia. Tá? Beleza. Então, a patente o que é? Ela protege as invenções. Observem que é um tipo de proteção temporária. Tá? A gente tem a patente de invenção propriamente dita, que dura até 20 anos, e eu tenho patentes de modelo de utilidade que duram 15 anos. Então, elas têm uma vigência diferente. Tá? E é claro que é o Estado que está concedendo esse privilégio a alguém. Tá? Quando terminar aquele período, sei lá, os 20 anos de validade de uma patente, ela entra em domínio público e todo mundo pode usar. Tá? Não, patente não pode ser renovada. Não, ela entra em domínio público e pronto. Tá? E aquilo que eu falei para vocês antes, ela é um direito de excluir alguém de usar aquilo que você inventou. Vamos ver qual é a diferença entre os dois tipos de patente. Então, a patente de invenção, que é chamada de PI, e modelo de utilidade de MU. Vamos olhar isso aqui primeiro. Tá? Então, observa, ela tem que ser nova, ela não pode estar descrita em nenhum lugar. Nada, nenhuma propaganda, nada, tem que ser nova. E aí o examinador de patentes, ele faz uma busca, né? Não só nos bancos de patentes, como em outros lugares. Então, se tiver alguma coisa publicada com aquilo, você perdeu a novidade. Tem que ter uma atividade inventiva, significa que não pode ser óbvio. Alguém que é especialista naquilo não pode, obviamente, pegar uma coisa e outra e dar numa terceira. Não pode ser óbvio. Tá? Tem que ter aplicação industrial e a validade de 20 anos a partir da data do depósito. Aqui eu estou dando o exemplo de uma tesoura. Ok. Então, tesoura já tinha. Aí alguém, e aí assim, eu não sou canhota, não sei se alguém aqui é canhoto. Você. Como é que é para mexer numa tesoura comum? É complicado, é meio estranho, não é? Então, repara o seguinte, alguém que devia ser canhoto resolveu, vou produzir alguma coisa que resolva esse problema, porque é isso que a patente faz, a produção de alguma coisa para resolver um problema. Então, no caso da tesoura. E aí, o que aconteceu? Alguém inventou uma tesoura para canhotos. Né? Então, repara o seguinte, o artefato de cortar já existia, então não é novo. Mas a utilização, repara, uma melhoria funcional. Talvez alguém crie, né? Que vai facilitar a vida dos outros.
que tem dificuldade, exatamente. Tem uma outra interessante de modelo de utilidade, isso é bem legal. Uma dona de casa, né, isso aconteceu, ela é brasileira, uma dona de casa, aquela coisa que antigamente, botar o arroz para... Não, é assim, você bota ele de molho, depois tem que escorrer. Né? Então, era um problema. Essa senhora resolveu o problema dela. Ela criou aquela coisa que a gente compra em qualquer R$1,99, que tem aquela parte que é fechadinha e aquela que é vazadinha. Então, você deixa o arroz de molho, depois você tira a água, facilmente escorre. Aquilo é um modelo de utilidade. Né? Enfim, na verdade é isso. Eu estou desenvolvendo produtos ou processos para resolver um problema. Então, aqui a gente está vendo, e aquilo que eu falei, olha, no caso do modelo de utilidade, ele também tem que ser novo, evidente, não pode existir. Utilização industrial, a melhoria funcional que a gente falou, e observem que é uma validade menor, porque não é uma coisa nova. A tesoura já existia, é só uma tesoura diferente. Tá? Ok. E essa lei, no caso aqui a lei de propriedade industrial, eu estou trazendo aqui para vocês a de patentes, a parte de patentes, tá? Então, o que não é patenteável? O que eu não posso patentear? As descobertas, as teorias científicas, eu não posso patentear, concepções abstratas, esquemas, planos, métodos, nada disso é patenteável. Criações culturais, que a gente já viu que é direito autoral, o software, que a gente já viu que é direito autoral, apresentação de dados, regras de jogo, métodos de você curar alguém ou diagnosticar uma doença, não pode, no Brasil, essa é a lei brasileira. E a outra coisa, e é uma parte que está sendo muito discutida, é a questão dos seres vivos. Nós somos um país mega diverso, e como é que a gente faz com as coisas que vêm de produtos da natureza? Hoje em dia, a gente não pode conceder nada que seja encontrado na natureza e que não tenha sido manipulado. Então, se existe na natureza, é descoberta, não é invenção. Mas, como a gente está num país mega diverso, isso é uma coisa que está sendo questionada lá no Congresso e pode ser que venha uma mudança na lei. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, e aí essa apresentação vai ficar para vocês, e vocês têm um link aqui, de quanto custa. Isso é uma coisa que todo mundo quer saber. Quanto custa? Né? Eu coloquei aqui de patente de invenção e de modelo de utilidade, e estou chamando a atenção aqui com esse raiozinho, que o preço pelo meio eletrônico é infinitamente mais barato do que o meio por papel, a forma para estimular as pessoas a pararem de utilizar o papel. Então, aqui a gente tem as retribuições, tá? E uma coisa importante, retribuição com desconto. Existe um público que pode ter um desconto de até 60% no custo no INPI, que são os institutos de pesquisa, as universidades, micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais. Esse público tem um desconto de até 60% no custo do INPI. E aí, aqui, a mesma coisa para modelo de utilidade. Tá? E aí, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, a gente está vendo no gráfico aqui, em vermelho, o crescimento de depósitos de patentes de invenção, em verdinho, o modelo de utilidade. Então, observem que o modelo de utilidade não é muito usado no Brasil, mas precisa ser mais estimulado, porque tem muita coisa que aparece por um modelo de utilidade e as pessoas não percebem que podem proteger. Tá? Então, o crescimento em azul é o crescimento total. E aqui mostrando para vocês que essa parcela maior aqui é de depósitos de patentes de não residentes. Então, o que a gente precisa é ampliar essa faixinha aqui. A gente precisa que os nacionais utilizem mais o sistema, porque ainda tem um agravante. Nesse número aqui, a gente está contando residentes. E o que é o residente? É aquele que tem atividade econômica no país. Significa que uma multinacional instalada aqui está entrando como residente. Entendeu? Significa que o número de nacionais brasileiros usando o sistema é bem pequeno. Tá? Hoje em dia, a gente tem em torno de 20% a 30% de depósitos de nacionais e em torno de 10% de concessão. É muito baixo. A gente precisa aprender a usar o sistema. Né?
Aí vou passar para as marcas. As marcas são muito, muito importantes, elas estão no nosso dia a dia o tempo todo, né? A marca, ela identifica um produto ou um serviço. Quando eu olho esse símbolo, eu sei exatamente o que é, né? Ela garante o direito de uso exclusivo em todo o Brasil, em seu ramo. E aí é importante a gente frisar que os depósitos, sejam eles de que tipo de ativo for, eles são nacionais. Uma patente depositada aqui não vale lá fora. Uma patente depositada lá fora não vale aqui. O que significa? Se tem alguma coisa que foi depositada lá fora e não foi protegida no Brasil, eu posso utilizar e proteger aqui. Proteger, não, desculpe. Eu posso fabricar aqui, porque aquilo está disponível. É uma informação que eu posso utilizar, a não ser que ela esteja protegida no país. Tá? E aí a mesma coisa para a marca. Ela vai ser de uso exclusivo no Brasil. Então, por exemplo, Salinas, né? Roupa de banho. Eles tiveram, já te atendo, eles tiveram um problema grave quando eles exportaram para a Europa, porque eles chegaram lá e existia uma Salinas com roupa de banho também. Então, não puderam colocar o material no mercado. É isso mesmo. Né? Então, assim, é importante, se eu tenho a perspectiva de exportar, proteger aonde eu quero exportar. Tá? Então, agrega o valor, né, aos produtos e aos serviços. Quando eu vou ao supermercado, eu vou comprar aquele determinado shampoo que me agrada e não outro. Né? Fideliza o consumidor. Né? Representa, obviamente, pode representar uma coletividade ou uma cooperativa, que é o caso, por exemplo, aqui da Copagril, que é uma cooperativa, né, de agricultores. E uma coisa interessante da marca, diferente dos outros ativos, é que se a cada 10 anos eu renovar o pagamento, ela dura a vida inteira. Isso dura a vida inteira. Desde que de 10 em 10 anos eu renove, ela vai durar a vida inteira. É um ativo que entra na empresa e não sai mais. E se for bem trabalhada, bem posicionada, é muito dinheiro envolvido nisso. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, só para mostrar para vocês, de novo, que o depósito eletrônico ele já existe. Esse dado aqui é de 2012, 74%, mas, recentemente, eu já soube que atingimos a marca de 99% das marcas estão sendo depositadas online. Então, quer dizer, o papel nas marcas, que foi o primeiro sistema eletrônico do INPI, preferência nacional, né? Então, isso começou em 2006, tá? Por isso a tabelinha aqui em cima vazia. De novo, o custo das marcas é bastante barato e, de novo, se eu deposito eletronicamente, é mais barato ainda. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, eu deixei aqui embaixo, a redução de 60% para aqueles públicos que eu mencionei anteriormente. Tá? E qual a importância econômica das marcas? Isso é importante. Quando a gente olha isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui a gente está vendo que é um ranking da Interbrand. Tá? Todo ano eles lançam, eu não tive a oportunidade de atualizar, mas não deve estar muito diferente. Tá? Então, a gente tem aqui os primeiros lugares. Observem os valores. Esse número aqui com percentual, mais 21%. De um ano para o outro, isso aqui é de 2013. De 2012 para 2013, a marca Apple valorizou 21%. Observem o valor dessa marca. Quando a gente fala, por exemplo, dos ativos da Microsoft, é uma coisa espantosa. A marca Microsoft vale 20 vezes mais do que tudo que é tangível da Microsoft. Prédios, maquinários, tudo que vocês puderem pensar. É muito dinheiro envolvido. Aí vocês podem dizer assim, tá legal, mas essas marcas que estão aí, elas são, né, lá em cima. Como é que são as nossas marcas? E aí, isso aqui eu tirei lá da Exame, tá? Também o ranking de 2013 para as nossas marcas. Claro que os valores caem um pouco, mas observe, isso aqui é valores em $1.000, né? Então, a gente vê as nossas marcas, os bancos estão bombando, né? Só dá banco aqui no início, só dá banco, mas, enfim, a gente vê que as marcas elas têm um valor enorme. E se elas forem evoluindo, se a gente pensar, por exemplo, na marca da Globo, né? Se vocês pararem para pensar, o pessoal mais novo talvez não lembre, mas a gente que está há mais tempo no pedaço, a gente sabe que a marca da Globo foi mudando ao longo do tempo.
A marca do Bradesco, que está ali, o quê? No primeiro lugar. A marca do Bradesco ela foi evoluindo ao longo do tempo. É uma modernização de um ativo, né? De um ativo que vale muito dinheiro. Então, assim, a gente tem que estar muito atento em proteger aquilo, a marca da nossa empresa, os ativos que as nossas empresas detêm, né? Então, é importante entender a importância disso, respeitar o direito dos criadores e inventores, né? E, assim, não adianta só a gente ter um sonho, né? Esse é um exemplo clássico da gente. Esse cara aqui teve uma ideia brilhante e desenvolveu uma coisa brilhante, mas ele não entendia de patentes, ele achava que isso não era importante, ele não protegeu, e a gente sabe que ele não leva o crédito, né? E isso é um caso clássico para a gente, né? Então, se ela não é protegida, você simplesmente não... Você pensou naquilo, mas você não protegeu aquilo, deixou de ser seu, né? E aí eu queria que o Gabriel, para a gente finalizar, né, é um outro linkzinho que é muito interessante, né, de onde vêm as ideias. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos.
Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? De fato, obrigada. Aquilo que é chamado de inovação, para ser uma inovação, ela precisa chegar ao mercado, e para chegar ao mercado ela precisa estar protegida. Tá? Então, assim, eu trouxe isso para uma reflexão de vocês. Essa premissa é muito errada. Porque vocês, que são administradores de empresas, têm a obrigação de pensar nisso. Vocês têm a obrigação de ver quais são as estratégias que podem ser bem-sucedidas nas empresas que vocês administram. Tá? Então, levar em consideração esse mundo da propriedade intelectual é extremamente importante. Tá? Fica aí meu contato, se precisarem falar comigo, se precisarem escrever, escrevam, eu respondo todos os e-mails e atendo todo mundo. Tá? Foi um prazer falar com vocês e eu estou aberta para qualquer pergunta. Obrigada. Parabéns, adorei a palestra, aprendi muito, não sabia realmente quase nada. É uma curiosidade que eu acho que é uma curiosidade que as pessoas mais leigas devem ter. Quando eu estou na empresa, que eu faço um projeto inovador, esse projeto não existe em lugar nenhum. A propriedade é da empresa ou de quem criou? A lei diz que o direito é do empregador. Tá? Toda vez que você faz alguma coisa no âmbito do seu trabalho, o detentor daquilo é o empregador. Você entra como inventor, no caso de uma patente, por exemplo. No caso de um projeto, você desenvolver o seu projeto em algum lugar, e aí você pode ir à Biblioteca Nacional e registrar isso como seu. Mas se é um projeto que está no âmbito institucional, esse projeto é da sua empresa, não é seu. Tá? Então, a gente tem que separar isso. O dono é quem está te pagando. Tá? Uma pergunta mais ou menos no mesmo ramo. Eu estou me formando, eu fiz um projeto final para uma empresa em específico. Aí, terminei publicidade, e, para isso, eu fiz todo um plano de comunicação para essa empresa existente, já está no mercado há um tempo. Essa ideia é minha, e a empresa pode usar, ou a empresa pode comprar de mim? É uma coisa que eu tive dúvida. Veja bem, todo esse projeto que você estava empregado pela empresa, a empresa estava te pagando? Não, é um trabalho de conclusão de curso. Né? Então, aí eu sugiro que você primeiro proteja o seu projeto lá na biblioteca, você vai ter o seu registro, e aí você pode ir até a empresa e negociar com eles. Né? Você vender a sua ideia para eles. Né? Isso vale dinheiro, é um trabalho intelectual seu. Né? De que maneira a empresa vai ver isso? Né? Mas, muito importante nesse caso, você ir lá e registrar. Porque, senão, eles vão ouvir a sua ideia, vão usar a sua ideia e você não vai poder reclamar. Entendeu? Então, eu sugiro que você registre o seu projeto. Esse projeto foi eu que escrevi, e aí não tem conversa. Tá bom? Isso, se não me engano, aconteceu com o mouse. Né? O mouse a criação foi assim. Né? Aí a empresa, aí mostrou para uma empresa, a empresa adotou aquela ideia, mas aquela pessoa não havia registrado, perdeu a ideia.
para uma aluna de design gráfico fazer uma marca assim, com esse nome. Eles pagaram 35, receberam a marca, acho que 3 anos depois a marca já estava multimilionária. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu, assim, fiz um poema, né, que a senhora falou, né, que é uma das coisas que pode ser patenteada, justamente. Mas, assim, não tem nada a ver com empresa. Eu estava assim em casa e foi surgindo, né? Foi surgindo. Aí, esse poema, como poderia ser patenteado? Como é que eu posso fazer? Não, desculpa. No caso, esse não é um caso de patente, esse é um caso de direito autoral. Ele é seu, foi você que escreveu. Tá? E, da mesma forma como o projeto, você pode ir à Biblioteca Nacional, lá na Cinelândia, e registrar o seu poema. Esse poema foi... Como é seu nome? Shirlene, foi Shirlene de tal que escreveu. Isso vai ficar registrado e você recebe um registrozinho, entendeu? Então, assim, em nenhum momento ninguém pode pegar, achei bonito isso que está escrito e vou colocar em algum lugar como se fosse meu. Não pode, entendeu? Desde que você registre, tá? Eu sugiro isso. Não tem problema. É normal a gente se confundir. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Não. Então a gente aqui só quer agradecer, mas primeiro eu gostaria de te entregar aqui o certificado e uma lembrança aqui do CRA. Muito obrigada. Muito obrigada.